Pastor Cid Gonçalves. Deixa Deus te usar. Eu estava morrendo de saudade de vocês, viu? É sério, eu dei um abraço no pastor, quase eu quebrei as costelas dele ali. É sério, pastor, nunca mais eu vou dizer aquilo que eu disse no final do ano passado. Nunca mais. Eu paguei um preço, meu amigo. Pelo amor de Deus. Boa noite, meu povo, a paz do Senhor. Que bom, que bom, que bom estar com vocês, viu? Entendeu, né? Eu só senti assim, ó. Nunca mais eu falo o que eu falei. Abra sua Bíblia, por gentileza, rapidamente, o livro de 2 Timóteo. 2 Timóteo, no capítulo 4. Obrigado, meu irmãozão. Já vou aproveitar para estrear logo aqui. Gente, eu pensei em tanta coisa para falar nesta noite. Eu pensei em tanta coisa para falar sobre, por exemplo, sobre Páscoa, né? Sobre um momento de hoje. Mas aí Deus colocou no meu coração falar sobre reflexão. Falar sobre refletir. Falei, tá bom. Aprendi a lição. Diz assim o texto de 2 Timóteo, capítulo 4, verso 13. 2 Timóteo, capítulo 4, verso 13. Na minha versão está um pouco diferente da tua, mas o sentido é o mesmo, né? E quando vieres, traze-me a capa que deixei em Troade na casa de Carpo, também os livros e principalmente os pergaminhos. Repetindo, quando vieres, traze-me a capa que deixei em Troade na casa de Carpo e os livros, e principalmente os pergaminhos. Deus, obrigado, Senhor, por esse momento de comunhão na tua casa. Obrigado, Deus, por poder voltar a essa casa mais uma vez, em obediência à tua voz, e muito honrado pelo convite feito. Obrigado, Senhor, porque o teu povo está aqui. Muito obrigado, porque o Senhor trouxe cada um aqui para ouvir a tua voz e ouvir o Senhor falar aquilo que se precisas ouvir, que é necessário ouvir. Obrigado, Deus, por me amar apesar de mim, por continuar me amando apesar do que eu me torno todo dia. Muito obrigado, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Podemos assentar, meus irmãos. Meu caro pastor Fábio, muito obrigado mais uma vez pela graça do convite. Pastora Patrícia, que alegria rever vocês. Eu estou com raiva do João, porque a voz do João está mais grave do que a minha. Você para, é Vitor, João não, Vitor, o João não veio, né? O João não está aí não, é o Vitor. É o Vitão, né? E pior que é o Vitão que está cada vez mais Vitão. O cara está cada vez maior, gente. Tá? Para, tá, irmão? Chega. Eu estou me sentindo um Zaqueu. Não sabe como. Eu estou me sentindo um Zaqueu perto de você já. Isso não se faz com idoso, não, tá? Amados, como disse, eu tinha tanta coisa para dizer a respeito da Páscoa, a respeito da ressurreição de Cristo. E nós também vamos falar sobre a ressurreição de Cristo. Mas uma coisa é importante falar sobre a consequência da ressurreição de Cristo na vida de pessoas que antes não faziam a menor questão de que ele ressuscitasse. Muito pelo contrário, queriam mesmo que ele se lascasse. Queria mesmo que Jesus morresse. Queria mesmo que Jesus não existisse na terra. Porque quando Deus não existe, a licenciosidade é permitida. Quando Deus não está na casa, quando Deus não está no local, quando Deus não existe, a coisa fica desandada. É por isso que a gente está vendo tanto esforço por aí afora para tirar Deus de tudo. Não se pode mais, em alguns lugares, falar a oração do Pai Nosso. Não se pode mais dizer Deus te abençoe, entrar com uma camisa que Jesus salve em algum lugar é motivo para expulsão. Estão expulsando Jesus de tudo. Estão expulsando Jesus de tudo e depois a gente fica sem entender por que tanta tragédia acontece. Se você tira aquele que te protege do local, você fica vulnerável. Então, se você está tirando quem te protege, não reclama, então, da vulnerabilidade. Veja que o texto é bem interessante quando ele fala a respeito do apóstolo Paulo, preso na cadeia, jogado na cadeia, sendo torturado, machucado, e de toda sorte de ferimentos que podia, toda humilhação, mas lá estava o apóstolo Paulo. Mas antes de o apóstolo Paulo ser Paulo, ele era Saulo, perseguidor voraz dos cristãos, perseguidor, aquele que tinha um prazer enorme de ver cristão se ferrando, de ver cristão sendo levado para a cadeia. Ele mesmo entrava nas casas com uma fúria indescritível para tirar pessoas de casa e levar para a prisão, só porque eram cristãos. É uma coisa interessante quando a gente começa a observar que Paulo pede algumas coisas quando ele fala para Timóteo na carta. Traz, quando você for lá em Carpo, lá na casa de Carpo, lá em Troade, os livros e também os pergaminhos e a capa. Aí eu fiquei pensando, Carpo já tinha ouvido falar desse nome. Carpo é um conjunto de ossos da nossa mão. São 8 ossos da nossa mão que faz com que a gente possa pegar o microfone,
que faz com que a gente tenha flexibilidade na mão para segurar alguma coisa, para sustentar alguma coisa, para proteger alguma coisa, para puxar alguma coisa, para apoiar alguma coisa. Carpo era esse amigo. Carpo era esse amigo que apoiava Paulo. Carpo era esse amigo que era capaz de estender a mão para ajudar. Quando se fala de carpo, você lembra de mão por causa dos ossos, você lembra que esse conjunto de ossos é que faz isso aqui, ó. Você consegue segurar o microfone, você consegue chegar para o pastor, apertar a mão dele também aperta a tua, porque o carpo está ali ligado e faz com que você tenha flexibilidade na mão para isso. Mas se o pastor tivesse caído, eu também conseguiria puxá-lo para cima por causa da minha mão. Nós todos precisamos de um amigo assim. Precisamos de um amigo que estenda a mão, que nos sustente, que nos ajude, que nos mantenha de pé. Todos precisamos de um amigo que seja esse amigo chamado mão amiga. Por isso que Paulo tinha esse amigo de confiança, onde ele mesmo preso podia deixar suas coisas de valor na casa dele. Às vezes nós precisamos disso. Alguém para que nós deixemos alguma coisa de valor com ele. Quando eu falei no início do ano aqui, o pastor sabe do que eu estou falando, eu falei com ele sobre isso, porque ele é um amigo em quem eu confio. Nós nem convivemos muito. O pastor nunca foi na minha casa, eu nunca fui na casa do pastor. Nós nos encontramos eventualmente, mas a amizade que nós temos, ela é a toda prova. Nós não somos aquelas pessoas que a gente está tomando café sempre. Nós nunca tomamos um café, né? Você está me devendo, pastor. Eu também estou te devendo. Você entendeu? Mas sempre que eu preciso de um ombro amigo, sempre que eu preciso falar alguma coisa, ou ouvir alguma coisa, eu sei que eu posso ligar para ele. Assim como você também, tem sempre um amigo que você vai ligar para ele, ele vai te dar uma palavra de conforto. Lembrando que não é para todo mundo que você pode falar dos teus problemas. Lembrando que não é qualquer um que pode compartilhar das suas dificuldades. Não é qualquer um, tem que ser aquele amigo de confiança, tem que ser um amigo carpo, tem que ser aquele amigo que te sustenta. Aliás, eu cheguei aqui e encontrei um irmão gêmeo meu aqui. Eu não ia deixar passar. Não deixo passar. Observem bem esse rapaz. Levanta um pouquinho, rapidinho. Esse aqui é o meu carpo. Se tira o bigode, aí ele vai chegar aqui e vai falar: nada mais será como antes. Meu dublê de cenas perigosas. E Paulo tinha esse amigo lá em Troa, de uma cidade onde ele havia passado evangelizando. Fez esse amigo chamado Carpo e lá deixou a sua capa, deixou seus livros e também deixou os pergaminhos. Esse texto de hoje nos traz uma reflexão, até por motivação da Páscoa, nos traz uma motivação de refletir sobre o que isso significa para nós. Nós temos um amigo que abriu os braços na cruz do Calvário, permitiu que pregos fossem cravados na sua mão, nos seus pés, permitiu que uma lança perfurasse a sua costela, e de lá não saiu sangue, saiu água, com um pouquinho de sangue, mas saiu mais água, água que é vida. E aquele mesmo amigo que foi capaz de se estender na cruz do Calvário, e digo eu que ele foi capaz de se deixar, porque todos nós já sabemos que um preguinho daquele não seguraria Jesus na cruz. Uns soldadinhos daquele não segurariam Jesus na cruz. Afinal de contas, se você se lembra, pouco tempo antes, no Getsemane, quando vieram buscá-lo, ele perguntou: a quem buscais? Quando ele falou: sou eu, todo mundo caiu. Se alguém que fala apenas e todo mundo cai, um prego segura. Foi esse mesmo Jesus que, depois de ressuscitado, teve um encontro com Saulo. Ah, meus irmãos, é interessante a gente pensar sobre analisar algumas coisas na nossa vida. A gente fica pensando sobre o que significa refletir. É um mergulho em si, é um mergulho em mim mesmo. Sócrates dizia: conheça-te a ti mesmo. Tá, mas a Bíblia diz: examine-se, pois, o homem a si mesmo. É a mesma coisa? Não, parece, mas não é. Denorex. Quem lembra de Denorex aqui? Não precisa se denunciar, porque quem lembra de Denorex também. Por isso que eu não quero que a pessoa se denuncie. O conhecer-se a si mesmo dá a ideia de que você precisa saber quem você é. Mas examinar-se a si mesmo significa você saber quem é você diante de Deus. Porque quando você se examina,
E a propósito da ceia, esse texto é muito usado por ocasião da ceia. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, então coma desse pão e beba desse vinho. Para refletir, nós precisamos ter um mergulho em nós e perceber em nós o que é que nós estamos fazendo ou deixando de fazer para que o reino de Deus ganhe notoriedade na vida de pessoas que provavelmente não vão ler a Bíblia, que provavelmente não vão a um culto, que provavelmente não escutarão canções dentro da igreja ou ligarão o rádio para ouvir, mas essa pessoa está te ouvindo cantar em casa. Essa pessoa está vendo você caminhar na rua e vendo você rejeitar situações que poderiam te beneficiar, mas não te fariam bem porque não é honesto. Tem pessoas que não vão ler a Bíblia física, mas vão ler você. Tem pessoas que nunca vão entrar numa igreja. Enquanto não perceber que você não frequenta uma igreja, você é a igreja que vai adorar a Deus junto com outras pessoas. Refletir significa ter de volta do espelho aquilo que você deu para o espelho. E o espelho não mente para nós. O espelho não te dá uma outra imagem. O espelho te dá a imagem que você dá para ele. Quando você para na frente do espelho, o que você vê é o que você é. Bonito ou feio, não importa, é você. Maquiado ou não, é você. Bem vestido ou não, é você. Perfumado ou não, problema nenhum. Continua sendo você na frente do espelho. E se nós estamos refletindo alguma coisa, e se nós estamos passando alguma coisa, porque nós recebemos alguma coisa. E o que eu recebi do Senhor, disse Paulo, isso também vos ensinei. E Paulo nos dá uma lição muito interessante na noite deste dia de Páscoa. Vários homens e mulheres na Bíblia experimentaram momentos em que a dificuldade se fez parte da sua história. Nós encontramos Abraão, nós encontramos Eleazar em Caim. Uma revolta enorme. Quando Deus havia pronunciado a sentença, ele parou e refletiu: eis que hoje me lança da face da terra, e será que qualquer um que me achar vai me matar? Caim, foi você que provocou. Quantas vezes nós provocamos as provações que vêm diante de nós? Não foi Deus que provou, não foi Deus que provocou, fomos nós. Fomos nós que provocamos quando não sabemos calar na hora certa. Somos nós que provocamos quando não nos controlamos na hora de consumir. Somos nós que provocamos quando nós forçamos o texto para nosso benefício, para parecer que prego bem, para parecer que canto bem, para parecer que eu sou o cara, e forço o texto, e eu tenho provações na minha vida, mas fui eu que provoquei. Porque vai chegar alguém e vai te dizer: você não está falando pela boca de Deus, você está falando da sua própria vaidade. É um momento de reflexão. É que a gente também encontra Abraão sem filhos, e Deus diz: você vai ser pai de uma grande nação. Aquele mesmo que havia chamado Abraão: sai da tua casa, da tua parentela, pum. Você vai ser pai de uma grande nação. Mas como? A minha veinha já está mais para lá do que para cá. A gente nem faz mais as coisinhas, nem vontade tem. Como assim? Vocês gostam, né? Como assim? Mas ele ousou acreditar. E Deus o chama durante o dia. Quando visitando, anjos visitam a ele, e ele sai da tenda. O Senhor fala com ele: agora sai da tenda, vai lá fora, Abraão, conta as estrelas se é que tu podes. Abraão sai durante o dia, olha para cima, não vê estrelas. De dia você não vê estrela, quando está tudo claro você não vê estrelas. Mas diz o texto, no final do texto, que quando o sol já estava se pondo, Abraão sai de novo da tenda e olha para o céu. Aquilo que ele não viu e creu quando não via, agora ele estava vendo aquilo que estava lá no céu, mesmo que ele não visse, as estrelas estavam lá. Você entendeu o que eu quero dizer para você? Que você pode até não entender agora o que Deus está fazendo, mas daqui a pouquinho será explicado na tua vida e na vida dos teus. Você pode até não ver as estrelas, mas elas estão lá. Você pode até não ver o sol brilhando, mas ele está lá. A tempestade está abaixo do sol, e o sol da justiça vai sobressair sobre a tua vida. Reflexão é o momento de pensar em Jacó com seus medos. E Jacó era um filhinho de papai, de mamãe no caso, né? Durante muito tempo a gente pensa que Jacó era o cara. Era não. Ele era igualzinho a mim, a você. Jacó era um filhinho de mamãe. Junto com a sua mãe enganou o seu pai, enganou o seu irmão.
Mas acredite, nenhuma dessas brincadeiras fica sem punição. Ele foi para a casa do sogro dele, trabalhou 7 anos achando que era por Raquel, se lascou, casou com Lia, e ele não gostava dela, ele humilhava ela. O legal de tudo é saber que ele não gostava dela, mas teve 4 filhos com ela. Imagina se gostasse, né? Mas enquanto ela, toda vez que tinha um filho, dizia: o Senhor me deu um varão, agora o Senhor me deu um varão, o Senhor me deu mais um filho, agora o Senhor. Raquel brigou com ele: ô Jacó, me dá um filho, senão eu morro. Mas vem cá, eu por acaso sou Deus? Você está doida, Raquel? Você acha que eu sou Deus por acaso? Se Deus fechou a tua madre, sou eu que vou resolver o problema? Tem coisas que eu não resolvo não, então eu posso resolver alguma coisa, mas é Deus que resolve o resto. Só que tem um detalhe: o filho caçula de Lia era Judá. E nós estamos aqui hoje comemorando e festejando e nos lembrando da ressurreição do leão da tribo de... Você entendeu? Da rejeitada nasceu um que está na genealogia do nosso Salvador. É para refletir, não é? Que às vezes as pessoas podem até não gostar de você, não te dão valor, não ligam para você, não pensam em você como alguém importante, mas não é o que as pessoas pensam que importa, é o que o céu está dizendo a teu respeito, é o que o céu diz sobre você. Ah, meu Deus. Lembramos também de Isaac. Isaac. O que é de tão especial na vida de Isaac que a gente pode se lembrar? O fato de ele ter quase sido sacrificado, o fato de depois o anjo não ter deixado ele ser sacrificado, e desceu de lá tranquilo. O que mais? Não desça para o Egito, fica em Gerar, fica aqui, que aqui eu te prospero. Poços entulhados foram desentulhados. Acredite, tem gente que não vai fazer muita coisa significativa na tua vida, mas a vida de obediência vai dar exemplo para a tua vida também. Ah, meu Deus. Encontramos Sansão, que precisou de um tempo para refletir sobre a sua vida. Sansão, filho de Manoá, foi dito a respeito dele: esse homem começará a libertar Israel da mão dos filisteus. Não vai passar navalha sobre a sua cabeça, ele não vai poder beber bebida forte, não vai tocar em nada morto e nem vai se misturar com ninguém. O que ele fez? Se misturou com quem não deveria, tocou um corpo morto de um leão, ainda comeu do mel que estava lá dentro. Ele acabou tendo seus cabelos cortados e se lascou todo. Por quê? Provocou isso. Sansão seria o lutador de MMA de sua época, campeão de artes marciais de sua época, era o halterofilia, era o Schwarzenegger da sua época, ele era o cara, e talvez por se achar o cara, ele se permitiu brincar com o pecado. Nós somos homens e mulheres de Deus, amém? Nós somos selados com o Espírito Santo da promessa, amém? Mas de vez em quando a gente dá um mole, né? Não, só vai ser só um papinho só aqui no WhatsApp, nada demais. Mas não deixa não deixa o celular solto em casa. Bota até senha. Ah, não vai ser só uma conversa aqui na rede social, sem maldade, é só para me sentir bem. É assim. Tudo começa assim. Uma brincadeirinha inocente. E quando você menos percebe, você está algemado pelas armadilhas do diabo. E o pior de tudo, aquela promessa de Deus para a tua vida, que você começaria a libertar Israel, no caso de Sansão, ele se lembra quando tem seus olhos vazados, depois de ser traído de novo pela sua esposa. De novo.
E não estou falando de infidelidade conjugal, estou falando de que ela tentou de tudo para descobrir o segredo dele. Mas descobrir o segredo não é o problema é que ela tinha outras intenções ao descobrir o seu segredo. E toda vez que ele falava, contava uma história, tinha pessoas dentro do quarto dele para lançarem mão dele. Não é possível que um homem daquele tamanho fosse tão idiota. Não é possível que você, com a tua maturidade toda, você não entendeu que o diabo está com uma sede tão grande em você, e você está deixando isso acontecer devagarzinho, porque devagarzinho não tem problema. É só uma brincadeirinha, não estou fazendo nada de errado, não estou traindo a minha esposa, não estou traindo meu esposo, não estou... Sabe qual é o grande problema? Enquanto você está brincando, o diabo não está. Ele está levando muito a sério, e muito a sério mesmo. E no final da sua vida ele matou mais filisteus do que quando em vida, porque ele diz: Senhor, eu estou refletindo agora sobre o que eu deveria ter feito, o que eu não fiz. Mas Senhor, me permita então que eu morra com os filisteus. Deixa eu resolver isso então. E Deus falou: então tá. Davi lutava entre a santidade e os seus desejos carnais. Davi brincava com o seu poder, mas ele era um homem segundo o coração de Deus. Explica isso. Davi tinha um problema com ele, um problema que eu gostaria de ter. Davi, toda vez que ele cometia um pecado e chamado a atenção por Deus, ele se arrependia até a morte e nunca mais voltava a cometer aquele erro. Davi cometeu erros terríveis, mas nunca mais voltou ao momento em que ele não tinha só remorso, ele se arrependia de verdade. E o remorso tem matado muita gente espiritualmente. O remorso tem matado muita gente que deveria estar honrando o sacrifício de Cristo e comemorando a ressurreição dele. Mas o coração já está meio que pedra, porque não aconteceu nada. Eu fiz um monte de bobagem, não aconteceu nada, a mão de Deus não pesou sobre mim. O problema é que o que você faz hoje reflete no seu futuro. O problema é que aquilo que você faz hoje, provavelmente seus filhos vão replicar. Ah, mas eles não sabem. Pois é, eles não sabem, mas o diabo sabe. E você acha mesmo que ele não vai tentar um dos teus? Você é o protetor do seu lar, o protetor da sua casa, a protetora do seu lar, a protetora da sua casa. Então usa esse poder que Deus te deu e proteja aquilo que é importante, que é propriedade exclusiva de Deus. Josafá, o rei Josafá, lá em 2 Crônicas, interessante a história dele. Ele era um rei, ele era o cara. Só teve um momento em que do lado das costas do reino vinha vindo um grande exército contra ele, vindo de uma região pantanosa, de onde não vem nada de bom. Mas ele não esperava que não viesse alguma coisa de lá. No entanto, quando a notícia chega para ele: está vindo um grande exército lá pelas tuas costas, é traição, porque exército corajoso vem e te enfrenta de frente, mas não, eles estão vindo lá por trás. Ele fez o quê? Foi para a rede social se lamentar. Ele foi lá para o Instagram, se lamentou e tirou foto dele sozinho no monte orando. Só eu e Deus aqui no monte. Não. Ele chamou os sacerdotes, chamou os levitas, foi para o templo, proclamou um jejum, começou a orar, e Deus responde lá no capítulo 20, verso 17, uma parte do versículo dizendo: você não vai ter que pelejar, sou eu quem luta por você. O problema é quando nós procuramos ajuda no lugar errado. Não é errado procurar ajuda, mas procura ajuda no lugar certo. Não é errado pedir socorro, mas peça ajuda em quem tem socorro. Não é para qualquer um que você pode pedir. E se você não tem ninguém para quem pedir, entra no teu quarto. É simples a receita. Entra no teu quarto, fala com o seu Deus em secreto e Ele te ouvirá. Gente, é simples demais. Não tem com quem contar? Você tem o exército do céu a teu favor. E Jonas, nossa, o Jonas precisou refletir um pouco. Jonas era aquela pessoa, meu caro pastor, que era o cara, profetizou em Israel que Israel teria uma grande vitória. Era um homem respeitado, ele era top, ele era o cara, ele era um profeta respeitado, não era para pregar para qualquer um.
E Deus fala com ele: ô Jonas, levanta aí. Eu quero que você vá lá para Nínive, a grande cidade de Nínive. Eu imagino Jonas: para onde? Nínive. Nínive. Quero que você vá lá na grande cidade de Nínive. Eu quero que você fale para aquela. Mas Senhor, o senhor tem certeza? Nínive mesmo? Sério? Nínive? Está com algum problema de audição? Eu falei: Nínive. É lá que eu quero que você vá. Tá. O senhor não merece não. Não merece não. Aquele povo é ruim. Aquele povo é ruim que só a gota. Sério, não dá não. Eles são pessoas que falam palavrão demais. Eles perseguem todo mundo. Eles jogam pedra nos crentes que passam na... Não vou não. Jonas, vá a Nínive. Tá. Lá vai ele lá para o porto. Aí pega o navio. Para onde? Para Tarsis. Deus falou: vai para Nínive. Ele vai para Tarsis. Tá bom. Deus não impede você de fazer besteira. Deus te diz: anda nas minhas pegadas, anda nos meus caminhos, sede meus imitadores. Mas a gente quer fazer besteira. Deus não te impede de fazer besteira. Você pode fazer. Eu posso? Pode. Pode sim. Você pode tudo, mas nem tudo te convém. Tudo é lícito para você, mas nem tudo é bom você fazer. Você pode fazer tudo. Inclusive até uma brincadeira que se faz na culinária, que todos os cogumelos eles são comestíveis. Alguns só uma vez. Que provavelmente você vai morrer depois de comer um. Entendeu? A diferença entre o remédio e o veneno é a dose. A diferença entre a fé e o fanatismo é pequena. A diferença entre ter autoridade e ser vaidoso é grande. A diferença entre ser usado por Deus e querer usar a Deus também é muito pequena. Está tudo muito fácil, está tudo muito na linha. Mas Jonas resolveu não ir. Não vou pregar para aquele povo é muito pequeno, aquele povo não tem caráter. Eu ouvi uma frase de um pregador, já disse essa frase aqui inclusive, de um pregador chamado Dale Brunner, um pastor lá da América. Ele diz o seguinte, que se você é grande demais para pregar em lugar pequeno, você é pequeno demais para pregar em lugar grande. Mas Jonas era o cara, pregador internacional, conferencista, doutor em santidade, o cara que carregava mais diploma do que qualquer um. Ele falou: não vou. O senso de justiça de Jonas era muito dele, era uma coisa muito pessoal dele. Eu não vou, aquele povo não merece. Então tá bom. O problema todo, que é o que você faz, acaba refletindo em quem está perto de você. O navio onde ele estava foi açoitado por uma tempestade. O prejuízo daquele navio foi grande, porque Jonas estava dentro de um navio onde ele não deveria estar. E muitas vezes nós nos colocamos em situações onde nós não deveríamos estar, e o prejuízo de quem está perto é grande, quando na verdade a sua presença deveria atrair a bênção para o local. Mas só se estiver em obediência. E Jonas não quis ir, mas acabou sendo jogado para fora do navio. Foi engolido por um peixão, limitado em seu espaço, ficou lá dentro, depois vomitado pelo peixe. Imagina o estado de fedor que aquele homem estava. Imagina o nojo que ele estava. Porque quando você mergulha no pecado, você não sai bem cheiroso não. Quando você mergulha no pecado, o mau cheiro que você exala nas narinas de Deus é grande. Mas sabe por que Deus ainda suporta? Porque Jesus se permitiu pregar na cruz do Calvário. Nínive era o destino. Jonas queria ir para Tarsis. Quem nasceu em Tarsis? Saulo. Saulo nasceu em Tarsis, criado aos pés de Gamaliel. E quando se diz criado aos pés de Gamaliel, é que ele aprendeu desde criança. Ele sentava no chão enquanto Gamaliel ensinava as escrituras. Ele era versado em toda a lei, sabia de cor toda a lei. Ele não tinha nada que ele não soubesse. Todas as interpretações Saulo sabia. Mas tem uma coisa interessante a respeito de Saulo, é que quando ele fala a respeito de si mesmo: eu era um perseguidor furioso, voraz daquele povo. Eu fui dar uma pesquisada sobre o que significava essa palavra perseguidor, voraz, furioso. E uma palavra grega, que eu não vou me lembrar agora, por mais que eu tente, a minha memória não é mais a mesma, eu não vou lembrar. Mas essa palavra grega que fala a respeito disso, do perseguidor furioso, dá a ideia daquela pessoa que era capaz de te morder.
de babar, de raiva. Ele entrava quase que em transe, arrancando pessoas de dentro de casa, jogando na rua, enfiando a espada nas pessoas, porque eram cristãos. Era esse Paulo, era esse Saulo aí. Esse homem, esse Saulo, tinha esse prazer quase que insano de maltratar, machucar, causar feridas em quem servia a Cristo. Mas foi esse mesmo homem que, a caminho de Damasco, apenas uma luz brilhou para ele, só a luz. Ele caiu no chão e ouviu uma voz que vinha do céu. Somente ele ouviu, não interessava para mais ninguém ouvir. Quem estava perto dele não ouviu nada, ninguém entendeu nada. Somente Saulo viu a luz brilhando. Ele cai ao chão e a voz fala: Saulo, Saulo, por que me persegues? Mas eu te persigo. Sim, Saulo, por que você me persegue? Olha, Saulo, deixa eu te contar um negócio. Vai dar ruim para você. Vai dar ruim para você se você tentar contra os meus aguilhões. Mas quem é você? Eu sou Jesus a quem tu persegues. Eu ressuscitei, Saulo. Você duvidou, mas eu estou aqui falando contigo. Mas eu não posso, eu tenho que perseguir. Não, Saulo, presta atenção. Você não está entendendo o que eu estou falando. Saulo, Saulo, eu só estou falando e você já está no chão. Eu nem toquei em você, eu só estou falando. Eu só estou falando e você já caiu. Você acha que se eu levantar a mão e tocar em você vai acontecer o quê? Saulo, o perseguidor, a partir daquele momento baixa a bola. Ele foi todo reconfigurado a exemplo do céu. Foi obrigado a fazer aquilo? Não. Porque tem pessoas que vão precisar de uma prova incontestável de que Jesus ressuscitou. Não é que ele não creia, ele só precisa que você fale. Não é que ele não creia, ele só precisa que você pregue uma mensagem inteligente para ele. Não é que ele não acredite, ele só quer ter uma informação de que ele não possa duvidar. Quando ele ouve uma voz, e ao som da voz ele já estava no chão, ele entendeu: a partir de agora não posso mais ser o Saulo. Vai, entra na cidade, tem um rapaz lá que vai falar contigo, ele vai cuidar de você. Ele vai discipular você, aquele mesmo a quem você vai ter que perseguir. Eu não sei se era esse o espinho da carne. Não sei se era esse. Mas o problema todo é que Paulo nunca foi totalmente aceito por toda a comunidade eclesiástica da sua época. Por causa do seu passado. Aquele mesmo que o meu Jesus diz: do teu passado eu não me lembrarei mais. Mas tem muito crente que não perdoa. Tem crente que não esquece. Tem crente que não dá uma segunda chance. Mas o meu Deus dá. Se o meu Deus dá a segunda chance, eu sou melhor do que ele? Não vou dar menor, não vou dar. Quem perdoa é Deus. É mesmo? E se ele usar o mesmo argumento com você? Já pensou nisso? Mas vamos terminar. Quando Paulo manda a carta para Timóteo e fala: vai, passa lá na casa de Carpo em Troade, traz para mim a capa. A capa era a sua proteção contra o frio, contra o calor, contra a chuva. Era uma mochila improvisada, ele era um forro para que ele se deitasse, ele era um forro para um piquenique, sei lá como. Era uma proteção para ele, proteção. Isso me lembra a cobertura que o pastor Fábio precisa, que você precisa, que eu preciso, que alguém me dê cobertura quando eu tenho que sair para alguma missão. A capa é uma cobertura de oração que eu preciso ter, que você precisa dar, que você precisa fornecer. A capa é aquilo que você dá para a pessoa, dizendo a ela: vai que eu estou orando por você, mas é fazendo isso de verdade. A capa é uma intercessão sem reserva. Você não gosta? Interceda a si mesmo. Porque se Deus abençoar aquela pessoa de quem você não gosta, ela não te perturba. Quer se livrar de alguém? Ore para quem Deus abençoe ela, né? Quer que aquela pessoa pare de ficar te pedindo oração? Ora por ela para que ela seja abençoada. Ela nunca mais vai te pedir oração.
né? Quer desencalhar? Ora, interceda por alguém que fala que não aguento mais ficar encalhada. Ora por aquela casa e nunca mais te perturba. Não aguento mais esse marido mala dentro de casa. Ora por ele. Não aguento mais essa mulher. Gente, todo mês ela tem licença para matar. Ora por ela, para que Deus amenize. Eu tenho 3 filhas, uma esposa, 2 netas, 5 irmãs. Só tem mulher mandando em mim lá na rádio. Você me dá cobertura. Você acha que eu fiquei careca por quê, gente? Irmão gêmeo, você não passa metade das lutas que eu tenho. É muita TPM para administrar, meu irmão. Ô Senhor, traga minha capa que está na casa de campo. Traz a minha cobertura, Timóteo. Traz a minha cobertura, traz a minha proteção. Mas traz também os livros. Eu disse a você agora há pouco, tem pessoas que não é que eles não acreditam no evangelho que você prega, mas é que você precisa também buscar conhecimento para ser irrefutável quando você falar. Paulo pediu logo depois, traga-me também os livros. Por que é que Paulo pediria livros? Nos livros é onde você aprende. Aí você vem com aquela frase antiga que usam fora do contexto: meu irmão, você não estuda muito não, porque a letra mata. Ele está falando da letra, gente, da lei. Que quando você peca, você tem que morrer. Entendeu? Não é que você não possa aprender, não. Não é isso que a Bíblia fala. A Bíblia nunca diz que você não devesse estudar e aprender. Ele só fala que a letra mata. Qual lei? Qual letra que mata? A letra da lei, que fala que se você machucar alguém, você tem que morrer. Se você roubar, tem que cortar a tua mão. Entendeu? Se você adulterar, tem que ser apedrejado em pedra pública. A letra mata. Mas acontece que nós temos um advogado. Você lembra disso? Essas coisas eu tenho escrito para que não pequeis. Mas se pecarem, vocês têm um advogado. É isso. Traga-me também os livros onde eu aprendo coisas. Mas Paulo era o cara. Paulo sabia muita coisa, mas não sabia de tudo. Há uma frase de Sócrates que diz: só sei que nada sei. Não é que ele não sabia de tudo, não é que ele não sabia nada, é que ele não sabia tudo sobre tudo. Tinha muito mais para aprender. A gente que é tão grande, tão grande, tão grande, que sabe que ainda pode crescer, né? Mas tem gente tão pequeno, tão pequeno, tão pequeno, que para se sentir grande tem que puxar você para baixo. Mas isso é só se você permitir. Falei hoje pela manhã lá na Rocinha sobre uma pessoa que foi escalar o Everest nos anos 60. Ele tentou, chegou lá perto. O problema todo foi que essa pessoa não conseguiu chegar no topo do Everest. E o pior, parte da sua equipe morreu. Só que alguns anos depois estava ele no escritório buscando patrocínio, porque ele estava de novo fazendo uma expedição, iria tentar de novo subir o Monte Everest. E alguém falou: você já teve uma experiência ruim? E ele olhou uma foto do Everest no quadro na parede. Ele chegou na frente daquele quadro e disse: Everest, você me venceu uma vez, mas se prepara, estou indo aí de novo. Mas que argumento é esse? O problema, Everest, é que você não pode ficar maior do que você já é, mas eu posso. Isso é você. Isso é você. O diabo não vai ficar maior do que ele é, mas você vai ficar maior. Os problemas que estão diante de você não vão ficar maiores, mas você pode ficar maior. Mas como é que você fica mais alto que tudo? É ficando de pé diante do problema? Não, é ficando de joelhos diante de Deus, que ao seu tempo te exaltará. Eu preciso terminar. Há uma necessidade de fazermos uma reflexão sobre o que nós somos. Porque não é só o suficiente vir para a igreja todo domingo, ou todos os cultos.
Porque se a gente faz isso, só vem todo domingo para a igreja, vem todo dia de consagração, vem todo dia e tal, mas você não se aprofunda, você é igual um Jonas, achando que é o cara e não quer ir para Nínive. Porque afinal, já vou para a igreja, já vou na consagração. E passa uma semana consagrando, de joelhos lá no monte, jejum, óleo na cabeça e volta, e quando volta, não toca em mim que eu sou santo. Se desceu do monte, seu rosto não está brilhando, as tábuas da lei não estão na tua mão, você não é Moisés. E se você desceu do monte, não está com o rosto brilhando, não está com as tábuas da lei, você só está achando que você é santo, a casa do oleiro está te esperando para ser desconstruído de novo. Quando Paulo diz, traz a capa, traz a minha cobertura. Quando diz, traz os livros, é onde eu aprendo. Mas uma coisa me chamou a atenção, e principalmente os pergaminhos. Peraí, então traz a capa, é importante. A capa é importante. Traz os livros, é importante também, mas principalmente os pergaminhos. Eu fiquei um tempo pensando sobre isso. O que é o pergaminho? Por quê? Livro e pergaminho não é a mesma coisa? Não é. O livro é onde você lê experiências, onde você aprende coisas, onde você tem as suas reflexões. Mas o pergaminho é onde você anota o que você aprendeu para passar adiante. Quando Cristo morreu na cruz e ressuscitou por nós, Ele nos deu uma lição maravilhosa quando Ele ainda passou mais alguns dias aqui na terra, e dando aos seus discípulos instruções para que eles fossem ao mundo. Como foi dito aqui por aquela criança que acabou com a gente aqui, né, pastor? A gente chorou aqui. Ide por todo mundo, pregai o evangelho. Estude a palavra. Tenha cobertura de oração de quem está perto de você, mas tenha o seu pergaminho para você escrever as experiências que você está aprendendo com a vida. Porque Deus tem experiências maravilhosas através de você para passar para alguém. Mas se você não escreve a sua história, quem vai saber de você? Se você não imprime a sua personalidade, quem vai saber de você? Acredite, José, quando estava na cadeia, esquecido, de repente alguém falou o nome dele para Faraó, que o chamou, que o exaltou e o transformou em governador do Egito. A história dele nós conhecemos, mas e quem vai conhecer a tua história a partir de hoje? Tenha a cobertura de oração dos santos do Senhor. Aprenda a palavra de Deus com afinco. Ensine a pessoas que precisam aprender. Dê a elas um argumento irrefutável de que o meu Jesus ressuscitou, de que nós estamos aqui cultuando não a um Deus morto, não uma fantasia, mas nós estamos aqui plenos na certeza de que o nosso Redentor vive. Ele ressuscitou para a glória de Deus Pai. Aleluia. E lembre-se, as dificuldades pelas quais nós passamos, elas são um instrumento que Deus vai usar. Aquilo que você viveu hoje no seu dia, que você vai viver durante essa semana, será usado por Deus para fazer a diferença na vida de pessoas. Tudo coopera, tudo opera junto, tudo é fechamento de Deus, tudo é planejamento de Deus. Tudo coopera para o bem daqueles que amam ao Deus e andam segundo o seu propósito. É a ideia inicial. Propósito é a ideia inicial que Deus coloca em você quando Ele sopra em você. E no momento que você nasce, você faz. A partir do momento em que você faz, começa a sua jornada para cumprir o propósito, que não vai terminar até que você dê o seu último suspiro. Entre o seu primeiro respirar e o seu último suspiro, faça aquilo que Deus manda a você.
levante a sua mão, levante a sua cabeça, levante-se sobre os teus pés e fale daquilo que você conhece, fale daquilo que Deus colocou no teu coração, e não se preocupe com o que vem. Tem alguém com a sua capa segurando para te entregar, tem alguém com o livro que leu da tua história e vai estar com um pergaminho para escrever tudo que aprendeu com você. E se ficar difícil você entender isso, achar que você não pode, vai para Isaías 41:13. Porque eu, o Senhor teu Deus, te tomo pela tua mão direita e te digo: não temas, eu te ajudo, eu estou vivo, eu sou o teu Senhor. Que Deus abençoe a todos em nome de Jesus.